Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Glória a Deus! Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos ouvintes e irmãos em Cristo Jesus, sejam bem-vindos a mais um conteúdo. Sabadão, 31 de agosto de 2024, e eu trago para vocês mais um vídeo, o 57º vídeo da jornada de leitura do livro de Dr. Wesley Duewel, A Grande Salvação de Deus. É com muita alegria e louvor que eu venho fazer para vocês essa jornada de leitura desse livro, tá? Desse livro teológico brilhante, excelente para caminhada de fé cristã, tá ok? Um livro aí que trata da salvação e do pecado com muito detalhe, com muitas referências bíblicas. É com muita alegria que eu venho aqui a trazer essa jornada de leitura. Pois então, meus queridos, vocês que são novos no canal, está chegando aqui a primeira vez, seja muito, mas muito bem-vindo, tá? Aqui no canal Irmão Pedro Rodrigues, você é especial. Não esqueça de estar deixando aí o seu like, o seu gostei, o nosso agente motivador, o nosso primeiro motor, que faz a locomotiva do canal pegar vapor. É esse livro aqui, de Dr. Wesley Duewel, um grande autor conhecido no mundo todo. Você que está chegando no canal aqui a primeira vez, chegou aí de paraquedas, né? Com vídeos aleatórios que o YouTube, o Facebook envia sem a gente esperar. Saiba aí que no canal aqui, Irmão Pedro Rodrigues, nós fazemos algumas jornadas de leitura. E esse livro aqui é o livro que eu senti no coração de estar compartilhando. É um livro, como eu disse, de base teológica, tá? Vamos lá, meus queridos, sem mais delongas, vamos para o 57º vídeo. Nós estamos no capítulo 17. E no capítulo 17, estamos aí trazendo a graça preveniente de Deus. Já lemos a graça preveniente de Deus, a graça comum e hoje graça preveniente. Fiquem bem atentos à leitura, tá? Procura aí um cantinho da casa aonde não tem nada que te dispersa, tá? Para você ficar bem atento com a leitura. Eu vou estar tentando aí fazer uma leitura com calma, obedecendo aí as pontuações, as vírgulas, para trazer o máximo de interpretação possível, tá? E compreensão da leitura. Vamos lá. Graça preveniente, 57º vídeo. A graça comum tem sido, às vezes, chamada de preveniente, entre parênteses, graça que vem antes. Provavelmente, devemos restringir o termo, entre aspas, graça preveniente, aos aspectos da graça infinita de Deus, que vem antes da salvação e preparam a alma para receber a graça salvadora. Graça preveniente ou preliminar de Deus é aquela que o Espírito Santo providencia enquanto prepara uma pessoa para experimentar o nascimento espiritual.
Essa preparação para o arrependimento combina misericórdia com bondade, disciplina e providência divina para ajudar a pessoa a entender, reconhecer e responder à graça de Deus, alcançando dessa forma a salvação. Talvez alguns recebam mais dessa graça preveniente que outros. Isto pode estar relacionado a fatores como as orações dos filhos de Deus e a resposta da pessoa à sua graça. Veja Mateus capítulo 13, versículo 12 ao 15, Romanos capítulo 2, versículo 4. A graça de Deus, como concedida na salvação, começa bem antes do poder regenerador e santificador de Deus, que transforma a pessoa, abre aspas, das trevas, reticência à luz e do poder de Satanás a Deus. Fecha aspas. Atos, capítulo 26, versículo 18. Vou ler de novo o que está entre aspas. Das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus. Toda a graça provém de Deus, mas com o propósito de compreender mais sua obra santa, devemos falar da graça comum, preveniente, salvadora, santificadora, mantenedora e glorificadora. O Espírito Santo ministra em nós pela graça de Deus, mediante diversas manifestações e formas. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada pessoa em si mesma é espiritualmente incapaz e separada do ministério do Espírito Santo e da graça de Deus. Quando nossos antepassados pecaram, perderam a habitação do Espírito Santo, a fonte da santidade. A natureza depravada que eles passaram a seus descendentes não poderia, em si mesma, agradar a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 8. Qualquer luz ou princípio moral encontrado na consciência individual, qualquer desejo por Deus e justiça, qualquer força de vontade de acertar e restaurar o relacionamento com Deus resultam da expressão da graça preveniente de Deus por meio do fiel Espírito Santo. Para as trevas espirituais, o Espírito da graça providencia luz na iluminadora misericórdia e bondade de Deus, na palavra de Deus e na tarefa e responsabilidade espiritual de cada indivíduo. Bem, na iluminadora misericórdia e bondade de Deus está em Romanos capítulo 2, versículo 4. Na palavra de Deus, em Salmos número 119, versículo 105 e versículo 130. E na tarefa e responsabilidade espiritual de cada indivíduo, Salmo número 51, versículo de 1 a 4. Para a indiferença e o pecado, o Espírito produz um despertar e a convicção de culpa perante Deus. Para a indiferença e o pecado, o Espírito produz um despertar, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 34, e Efésios, capítulo 5, versículo 14. E a convicção de culpa perante Deus, Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 8 a 11. Para a desesperança, o Espírito chama, ilumina as promessas de Deus
e encoraja com nova confiança. Para a desesperança, o Espírito chama, está em Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Ilumina as promessas de Deus, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. E encoraja com nova confiança, Romanos, capítulo 15, versículo 13, Hebreus, capítulo 6, do versículo 18 ao 19. Para a consciência da impotência, ele providencia poder capacitador. Para a consciência da impotência, está em Romanos, capítulo 5, versículo 6. E ele providencia poder capacitador, Isaías, capítulo 40, versículo 29. Mas a graça de Deus, através do Espírito Santo, não opera arbitrariamente enquanto procura levar alguém ao arrependimento. A pessoa pode desprezar a obra graciosa do Espírito. Romanos capítulo 2, do versículo 4 ao 5. E permanecer inflexível. Então a pessoa pode desprezar a obra graciosa do Espírito e permanecer inflexível. Deus guia pelo seu Espírito. João, capítulo 6, versículo 44. Mas a pessoa pode entristecer o Espírito e, rebeldemente, recusar-se a responder. Isaías, capítulo 63, versículo 10 e Efésios, capítulo 4, versículo 30. O Espírito contende com o pecador. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Mas o pecador pode resistir a ele. Atos, capítulo 7, versículo 51. E testá-lo. Atos, capítulo 5, versículo 9. O gracioso Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João, capítulo 16, do versículo 8 ao 11, e procurar guiá-lo na verdade. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Mas a resposta da pessoa pode ser o insulto. Hebreus, capítulo 10, versículo 29. A Bíblia ensina claramente que o desejo humano deve cooperar com a graça de Deus. Isto é denominado sinergismo. Contudo, a Bíblia dá preeminência à graça de Deus, que toma a iniciativa na nossa salvação. Abre aspas. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. 1 João, capítulo 4, versículo 10 e versículo 19. A graça nos dá a capacidade de chegar a Deus. O Espírito nos conduz e nos convence. Devemos usar a capacidade dada por Deus, render-nos à direção do Espírito e submeter-nos à sua convicção. Embora possamos recusar-nos a responder ou a submeter-nos à atividade do Espírito, não podemos evitar totalmente tal atividade. Todo ser humano, de alguma maneira e em algum momento, sente a convicção do Espírito quanto ao pecado e uma inquietação ou consciência pesada até que se achegue a Cristo, o único Salvador. A graça preveniente toca a personalidade total do não salvo, provê luz ao intelecto, convicção à consciência e aos sentimentos, e força de vontade. Contudo,
Deus respeita nossa personalidade e nossa liberdade de escolha, pois foi assim que Ele nos criou. Portanto, o Espírito Santo influencia, fala ao nosso coração, luta com nossa consciência e vontade e nos convence sem forçar. Longe da graça preveniente de Deus, nossos olhos cegos não veriam nem reconheceriam nossa necessidade espiritual. Nossos ouvidos surdos não ouviriam o chamado e a voz de Deus, e nossa consciência morta não perceberia a condução e a luta do Espírito Santo. Longe da cooperação da vontade própria, nossa alma permaneceria no pecado e sem a salvação de Cristo, independentemente de ver, ouvir e sentir o ministério do Espírito, através da graça preveniente de Deus. Abre aspas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Fecha aspas, Efésios capítulo 2, versículo 8. Abre aspas, e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Fecha aspas, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Abre aspas, ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Veio para o que é seu, e os seus não o receberam. Fecha aspas. Em Mateus, capítulo 13, e no versículo 15, abre aspas, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Fecha aspas. Ponto final. Amém? Pois então, meus queridos, glória a Deus, Deus seja louvado. Eu deixo aqui para vocês o 57º vídeo, Graça Preveniente, tá? Que texto lindo, que texto maravilhoso. Olha aqui, que interessante isso aqui, ó. A pessoa pode desprezar a obra graciosa do Espírito e permanecer inflexível. Deus, ele guia pelo seu Espírito, mas a pessoa pode entristecer o Espírito e rebeldemente recusar a responder. O Espírito contende com o pecador, mas o pecador pode resistir a ele e testá-lo. O gracioso Espírito Santo pode convencer do pecado, da justiça e do juízo e procurar guiá-lo na verdade, mas a resposta da pessoa pode ser o insulto, né? Então você vê que como isso é sério, né? Como que o Espírito Santo, ele trabalha em função do homem, em função do ser humano, né? É uma luta, é uma guerra constante, né? A graça preveniente toca a personalidade total do não salvo. É o tempo todo. Prover luz ao intelecto, convicção à consciência e aos sentimentos e força de vontade. Contudo, Deus respeita a nossa personalidade e nossa liberdade de escolha, pois foi assim que Ele nos criou. Então, com toda essa luta, o Espírito Santo trabalhando em favor do homem, para que o homem venha a ser salvo, Deus ainda deixou o livre-arbítrio e ainda às vezes é motivo ainda de insultar o Espírito Santo e de não querer, de endurecer o coração e de não querer vir para a luz, né? Então, essa graça preveniente é algo assim imensurável, é inefável, não tem palavras para nós podermos entender que grande amor é esse, né, de Deus para com o homem. Então, meus queridos,
naquele último dia, não vai ter desculpa, tá? Não vai ter desculpa. Vocês viram aí, eu trouxe no 56º vídeo, eu falei aí sobre a graça comum, né? As bênçãos que Deus ele envia, que ele dá para justos e injustos, né? E o homem ele acha que por causa dessas bênçãos ele está salvo, mas não. A salvação, você tem que entender isso, está no reconhecimento, tá? De pecado, confissão, arrependimento genuíno, procurar ser nova criatura, aceitar Jesus como seu único Salvador e suficiente, tirar da tua vida todos os ídolos que você tem no coração, tá? Porque ídolos é idolatria, tá? Se você tem ídolo no seu coração, isso é idolatria. E isso daí vai pesar muito no último dia, tá bom? Então, aceita essa propiciação de Deus, esse presente que Deus está te dando hoje. Busca a Deus enquanto você pode ainda encontrar, enquanto a porta da graça está aberta. Hoje eu li sobre aí a graça preveniente. Dá uma examinada no que nós lemos aqui hoje, para vocês verem que interessante, isso aqui toca o sentimento, toca a alma. Para as trevas espirituais, olha aqui que interessante, para as trevas espirituais, o Espírito da graça providencia luz na iluminadora misericórdia e bondade de Deus, né? Na palavra de Deus, na tarefa e responsabilidade espiritual de cada indivíduo. Para a indiferença e o pecado, o Espírito produz um despertar. Olha que profundidade. E a convicção de culpa perante Deus. Para a desesperança, o Espírito chama, ilumina as promessas de Deus e encoraja com nova confiança. Para a consciência da impotência, ele providencia poder capacitador. Que maravilha isso daqui, meus queridos. Que maravilha, tá? Eu vou deixar aqui esse conteúdo, tá? Isso aqui toma a gente verdadeiramente com muita força. A gente não pode olhar para um texto desse aqui e fingir que isso aqui não é nada. Isso aqui é muito forte. No mundo espiritual, as potestades do ar malignas trabalham contra isso daqui, ó, contra a graça preveniente de Deus, tá? Eles trabalham o tempo todo contra isso daqui, tá bom? Olha aqui, como que isso aqui é forte. Provavelmente devemos restringir o termo graça preveniente aos aspectos da graça infinita de Deus, que vem antes da salvação e preparam a alma para receber a graça salvadora. Você está vendo aí? É uma preparação, tudo está ligado à salvação, tudo gira em torno do porvir, esse trabalho todo, tá? Porque por meio de Adão o pecado entrou no mundo e isso precisou ser consertado. Então Deus ele já tinha esse projeto com ele desde a criação. Por causa do livre-arbítrio, Deus ele já tinha projetado a graça salvadora. Então ele vem projetando e trabalhando isso em favor do homem, mas o homem ele insulta a Deus, ele menospreza isso, como se não houvesse um amanhã futuro, algo espiritual além da morte. Existe, meus queridos. A vida não acaba na sepultura, a vida não termina no cemitério, tá? Aqui nós estamos só de passagem e tudo que nós vivemos aqui na terra é uma preparação para o porvir.
você não pode menosprezar isso, tá? Eu deixo aqui essa mensagem em nome de Jesus, que vocês possam ter um ótimo final de semana, tá? Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo possa inundar o seu ser, que possa trazer ricas bênçãos espirituais para a tua vida, tá? Em nome de Jesus, que o final de semana sejam de bênção, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, aproveitem o sábado, o domingo e vamos que vamos. Em nome de Jesus, deixar aqui o hino da harpa, o número 35 que eu comecei a cantar, né? O grande amor. O grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? O cálice que Jesus bebeu, a maldição que padeceu, tudo por mim para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? A zombaria tão cruel, a cruz sangrenta, o amargo fiel. Eu não sei esse louvor, meus queridos, mas que ele sofreu para me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Eu só sei o refrão, tá? Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Glória a Deus. Me perdoem, tá? Eu não sei muito bem esse hino da harpa, ainda tenho que aprender ele, mas ele é lindo, ele é muito lindo. Eu só sei o refrão, e mais ou menos, tá? Um grande abraço, meus queridos, que vocês tenham um ótimo final de semana. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com cada um de vós, hoje e sempre. Amém. Vamos que vamos. E glórias!